Oi pessoal, quanto tempo não apareço aqui, né? Talvez vocês tenham clicado nesse vídeo esperando que eu fosse começar ele com uma frase de impacto, como por exemplo, se você não fizer isso, sua vida nunca vai mudar. Mas hoje não, hoje vai ser diferente. Eu vou trazer um vídeo para vocês diferente do óbvio que vocês já estão acostumados a ver aqui. Porque é um vídeo que ele vai ser muito real, muito sincero e vai ser do fundo do meu coração. Talvez esse seja um dos vídeos mais vulneráveis que vocês vão ver aqui no canal. Porque eu vou contar para vocês em detalhes o que aconteceu para eu ficar esses 5 meses sumida aqui do YouTube. Mas eu já adianto para vocês, se você já sentiu que estava tentando dar conta de tudo, mas no fim do dia estava sentindo que não estava sendo suficiente em nada, fica aqui comigo pra gente ter essa conversa e compartilhar essas experiências, que eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai sair daqui tendo outra visão, pelo menos sendo abraçada por tudo que nós vamos conversar aqui e vai perceber que é super normal dar pausas e ter recomeços. Então vai comigo? Eu criei esse canal em junho de 2025 com o objetivo de falar sobre desenvolvimento pessoal, porque é um tema que eu gosto muito de estudar, eu estou sempre lendo sobre desenvolvimento, autoestima, amor próprio, e eu gostaria muito de trazer para vocês, ensinar para vocês coisas que mudaram a minha vida e também coisas que eu pratiquei que não foram tão interessantes. Mas vocês devem estar pensando assim, mas Bruna, então por que você sumiu do YouTube se era algo que você gostava tanto de falar? Calma aí que eu já vou te contar. No começo, esse canal ele era voltado diretamente para as mulheres, mas eu percebi que ao longo do tempo, alguns homens começaram a se interessar pelo assunto que eu abordava aqui. Alguns começaram a se inscrever, outros começaram a comentar aqui nos meus vídeos e a gente começou a ter uma interação muito legal. Então eu percebi que o desenvolvimento pessoal é um tema que ele não tem gênero, ele não tem idade, ele não tem um perfil específico. Se você quer levar uma vida com leveza, confiança e com consciência, é muito importante que você comece a praticar pequenos ajustes, pequenos detalhes na sua vida ao longo do dia que te façam ser uma pessoa muito mais desenvolvida, muito mais elevada e ter muito mais crescimento. E aqui no canal a gente fala sobre diversos assuntos, sobre procrastinação, minimalismo, hobbies, a como colocar limites sem se sentir culpado, a como você gastar o seu dinheiro de forma consciente. Então tudo está muito direcionado ao seu desenvolvimento pessoal. E a modéstia à parte, eu me dedicava muito para que os vídeos ficassem de uma forma que tocasse vocês, que vocês pudessem absorver, nem que seja uma palavra, um ensinamento do que eu fazia aqui, já era super válido todo o tempo que eu tinha gastado e toda a energia para que esse vídeo fosse para vocês. E durante 2 meses eu postava 2 vídeos por semana. E para quem trabalha aqui no YouTube, sabe o trabalho que é para criar um roteiro, fazer todo o processo de gravação, porque você tem que vencer o medo, a timidez, o medo de ser julgado aqui por outra pessoa, o medo de falar, porque muitas vezes a gente não tem uma comunicação muito clara e a gente erra algumas palavras. Então, além de ter que criar bons roteiros, nós temos que vencer todas essas barreiras para estar aqui aparecendo para vocês, para estar gravando. Temos que aprender programas de edição de vídeo para que o vídeo ele fique de uma forma interessante, atrativa e que não fique chato para vocês assistirem. E além disso, temos que pensar em títulos que engajam, que tragam curiosidade, em capas interessantes. Então é todo um projeto, todo um trabalho para que esse vídeo vá ao ar para vocês. Então vocês percebem que é um gasto de energia muito grande que a gente demanda para que esse vídeo chegue até vocês? E você pode me dizer assim, ah Bruna, mas hoje em dia a gente tem diversas plataformas que podem auxiliar, como o ChatGPT e outros. Sim, eu concordo com vocês, facilitou muito a inteligência artificial na nossa vida, só que a inteligência artificial, ela não é capaz de mostrar a sua verdade. Não adianta eu pedir para criar uma capa, criar um roteiro para mim, se eu não coloco a minha verdade, a minha personalidade, a minha pessoa ali no que eu quero dizer. Isso eles não conseguem fazer. Então eu tenho sim que gastar a minha energia, o meu tempo para contar a minha história real, para colocar o que eu verdadeiramente estou sentindo, para que esse vídeo fique real e que fique do jeito que eu quero que ele seja transmitido. Então, diante de todas essas atividades que eu falei para você, de todas essas ações, esses passos que a gente precisa fazer aqui no YouTube, eu também tenho um trabalho externo, que eu trabalho e estudo, que é um trabalho que exige que eu cumpra metas, entregue resultados e que também exige muito a minha energia, a minha dedicação para que eu faça algo de qualidade.
Mas sabe aquela sensação quando você começa algo e não vai pra frente? Eu tava precisando entregar alguns resultados nesse meu trabalho e ao mesmo tempo tava tentando gravar os vídeos pro YouTube. Então eu dividia o meu tempo, uma parte pro YouTube e uma parte pro meu trabalho. Só que chegava o fim do dia, eu me sentia frustrada, porque o que eu fiz ao longo do dia parece que foi algo que não foi tão completo, não foi do jeito que eu gostaria que fosse. Então eu me sentia frustrada nas duas áreas. E isso durou dias. Começou a atrapalhar o meu sono, comecei a sentir muita ansiedade e, logicamente, eu tive que procurar uma ajuda profissional. E, com certeza, como se não bastasse tudo isso que eu estava sentindo, que era sobrecarregada, exausta, cansada, vinha aquele sentimento de culpa, porque eu ficava pensando, eu já gastei tanto tempo nisso aqui, será que eu vou perder tudo agora, se eu der essa pausa? E foi aí que eu comecei a ter uma virada de chave. Como eu falei para vocês, procurei uma ajuda profissional, onde eu pude fazer muitas reflexões da minha vida e ver o que realmente estava fazendo sentido e o que não estava. E foi aí um divisor de águas que eu tive, que foi entender que eu não precisava ser a melhor em tudo. Como assim? Eu comecei a entender que eu queria fazer os vídeos do YouTube muito perfeitos. Eu queria dedicar o máximo que eu conseguisse ali, sugar todas as energias que eu tinha para fazer bons roteiros. Eu queria fazer uma ótima edição, eu queria que a minha capa, o meu título fosse muito chamativo e que atraísse as pessoas. Eu também gostaria que o meu trabalho fosse o melhor de todos, o meu trabalho externo aqui das redes sociais. Que eu entregasse ótimos resultados, que eu esperava que as pessoas fossem me elogiar o tempo inteiro. Eu esperava que ser admirada pelas pessoas. Então eu tava esperando muita coisa, eu queria entregar muito perfeccionismo. E na verdade não é assim. Eu tava me sentindo extremamente sobrecarregada, frustrada, cansada. Porque eu estava com uma carga mental muito grande, tinha muitas informações na minha cabeça que eu não estava conseguindo processá-las. Eu vivia preocupada, eu só pensava no futuro, eu não pensava no presente, eu só pensava em todas as demandas que eu tinha que fazer e eu não pensava no presente. Resultado, não consegui continuar com o YouTube. Tive que fazer uma escolha entre o meu trabalho externo e meus estudos e o YouTube, e eu tive que optar por dar uma pausa no YouTube para poder colocar a minha vida no lugar, ajeitar a minha cabeça. E uma coisa muito importante que foi essa pausa. Se você está passando por isso, não necessariamente no YouTube, mas em qualquer outra área da sua vida que você está conciliando muita coisa ao mesmo tempo, tentando conciliar muita coisa e não está conseguindo, é que vale a pena você parar para pensar que você não precisa equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo. Às vezes algum vai cair, tá tudo bem se cair. Você não tem que se preocupar com isso porque é o mais natural. Nós somos seres humanos, nós não somos uma máquina. Então a gente precisa às vezes dar esse tempo para que a gente possa organizar nossa vida, nossa mente, para em algum momento, se você achar que é necessário, retomar a atividade que você estava fazendo. Mas se você acreditar que aquilo já não faz mais sentido para você, não tem problema. Uma pergunta que eu gosto muito de me fazer quando eu tô me sentindo assim muito cansada, que eu gosto muito de refletir sobre as coisas que eu faço ao longo do dia, é se realmente eu estou vivendo ou sobrevivendo. Porque muitas vezes a vida passa na nossa frente e a gente sente que não faz nada. A gente sente que o tempo está passando cada vez mais rápido e que a gente está cada vez mais sem energia, sem conseguir fazer o que tem que ser feito. E não é fácil chegar no nível que eu cheguei hoje de pensar o seguinte: agora eu consigo colocar as coisas no lugar. Agora eu consigo entender que se antes o meu objetivo era fazer 2 vídeos por semana aqui no YouTube, eu posso fazer um só e tá tudo bem. Eu não tenho a obrigação de fazer 2 vídeos, eu posso fazer o que eu consigo. Se eu consigo fazer 2, ótimo, mas se tiver uma semana que eu estou extremamente cansada, eu tô com muita atividade para fazer, eu posso fazer um só e tá ótimo. Tá tudo bem, não preciso ficar me forçando a fazer algo que eu não estou conseguindo fazer, porque a conta chega e ela chega de um jeito muito doloroso. Então é muito melhor você prevenir, tentar ajustar a sua rotina. E eu falo isso porque eu tenho muitas pessoas aqui que me assistem que têm filhos, que tem um trabalho externo, que tem que cuidar da casa, que tem marido, que tem um familiar que depende dos seus cuidados. Então, são inúmeras demandas. Nós temos muitas coisas a fazer ao longo do dia. E principalmente,
Se você é uma pessoa que quer abraçar o mundo, porque eu já fui essa pessoa. Eu quero dar conta de tudo, eu quero resolver o problema de todas as pessoas. A gente não consegue. E a vida é cheia de altos e baixos. E quando que foi que eu percebi que era o momento de eu poder voltar pro YouTube? Que eu estava preparada, que eu já tinha a minha rotina organizada, que agora deu uma aliviada no meu trabalho externo e que eu consigo agora voltar pro YouTube com mais regularidade e sem deixar a minha cabeça ficar extremamente cansada. Então demorou 5 meses para eu conseguir colocar minha cabeça no lugar, para eu conseguir sustentar essa ideia que eu posso fazer as coisas sem o perfeccionismo e poder direcionar o que eu gostaria de ensinar para vocês aqui. Eu demorei 5 meses, mas cada pessoa tem um processo diferente, tem um tempo diferente. O mais importante é você pausar e tentar encontrar um ponto de equilíbrio e entender que tá tudo bem se você não está conseguindo fazer tudo. A gente não consegue. Se você está tentando conciliar 2, 3, 4 coisas e não está ficando bom, nada tá indo pra frente, tá ficando tudo pelas metades, tudo bem, respira, escolhe o seu problema, porque problema todos nós vamos ter, coisas difíceis todos nós temos. Então você vai escolher o seu difícil do momento, dá prioridade para algumas coisas e deixa outras para você pensar, para você raciocinar se aquilo ali realmente vai fazer diferença no seu processo. A vida, ela não é uma maratona. Ela é um caminho que a gente vai construindo dia após dia, naquilo que faz sentido pra gente, sem se importar com o julgamento dos outros, porque julgamento sempre vai ter, e o mais importante nesse momento é você pensar se você vai dar essa importância para essas pessoas que não acrescentam em nada na sua vida, e que muitas vezes é necessário ter pausas para você recarregar as energias, para você pensar de forma um pouco mais consciente naquilo que você quer fazer. Então eu gostaria muito de ter essa conversa com vocês aqui, eu gostaria que vocês comentassem aqui se vocês já passaram ou estão passando por isso, porque eu quero compartilhar as nossas experiências, eu não quero simplesmente eu falar dos meus problemas ou trazer um desabafo, ou trazer uma reflexão para vocês e esse vídeo morrer, ficar aqui sem nenhum sentido. Eu espero que esse vídeo ele possa tocar pelo menos uma pessoa, para que ela possa entender que o descanso é necessário, fazer pausas é necessário, que recomeços são muito bem-vindos, desde que você recomece sem pressão, sem julgamento, voltar a fazer o que você estava fazendo, ou então começar coisas diferentes. Não tem problema nenhum isso acontecer. Então, por favor, comenta aqui pra gente manter uma conversa, pra gente expressar as nossas emoções, se vocês sentirem à vontade. Coloca aqui pra gente abrir uma comunidade de pessoas que querem compartilhar seus momentos e perceber que há solução quando a gente está exausta, sobrecarregada e precisando de uma pausa. Eu espero que esse vídeo possa chegar até você de uma forma muito positiva, que ele seja um conforto para você e para te lembrar que você não está sozinho nessa. Então, muito obrigada por me ouvir, muito obrigada por terem ficado aqui, mesmo nesse tempo que eu tive ausente. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!